Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, vou falar sobre o que estou de olho no mercado cripto e o que pretendo fazer nos próximos dias. Espero que esse conteúdo possa contribuir com você. Antes de começarmos, quero compartilhar uma mensagem com vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos ao vídeo. Fala, turma! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana, um final de semana de frio, hein? Vamos começar mais um panorama. E aí? Mercadinho em queda, não aguento mais esse alto infinito aqui não sobe. Alt season já era. E aí? Vamos conversar um pouquinho de algo bastante importante aqui. Vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer em relação ao mercado. E vou dar uma dica pra galera aí, principalmente a galera que tá cansada desses negócios de datas no mercado, e o mercado cai, etc e tal. Primeiro ponto, não misture tempo gráfico menor com tempo gráfico maior. Tempo gráfico de 60 minutos, 4 horas, pessoal, é tempo gráfico de day trade. Você só vai se perder fazendo esse tipo de operação, tá? Repare nesse movimento que está acontecendo com o mercado aqui, onde a gente tinha um processo de acumulação pelos 60 minutos que indicava e estava confirmado de levar o mercado mais para cima. Mas isso aqui é o mercado, é uma briga entre comprados e vendidos, né? Oferta e demanda. A anulação dessa compra aconteceu aqui, onde o mercado faz um processo e vira um processo de distribuição, né? O que era uma acumulação, o mercado distribui. E aí ele tem o alvo. Olha para você ver aonde. No 100 e 800. Então eu quero que vocês foquem bastante em relação a isso. 100 e 800. Não esqueça de deixar o seu like, né, pessoal? Não custa nada para você. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, né? E que a gente possa levar esse canal para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis aí. Bom, então esse movimento de acumulação dos 60 minutos, ele leva o mercado no 100 e 800. Olha para você ver que coisa. O 100 e 800 pelo gráfico de 4 horas era um processo de acumulação. Certo? Então, se o mercado colocar um fechamento abaixo de 4 horas do 100 e 800, a acumulação vira uma distribuição. E o alvo se torna 92. Beleza? Só que agora eu resolvi olhar um tempo gráfico um pouco maior. Aqui não precisa nem ser o semanal, aqui pode ser o diário. Veja a confluência dos movimentos que eu falo para vocês da liquidez. Ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez. E o ponto de liquidez. O movimento dos 60 levando a liquidez do diário. O movimento de 4 horas levando a nova liquidez do 92. E aí o mercado tende a formar uma nova movimentação para buscar as outras zonas. Sabe qual é a questão disso? Quando você vem pelo semanal, o mercado está no mesmo lugar de topo. O martelo no topo para ir buscar a mínima do semanal. Por isso que o tempo gráfico menor, ele vai fazer você só se perder. Porque quando você olha o movimento dessa proporção, você acha que é um baita do movimento. Olha aqui, que movimento maravilhoso. Só que imagina. Gigante o movimento, não é? Ó. É o mesmo movimento semanal, pessoal. Lembra lá que eu falava para vocês? Tem um vídeo aqui. O mercado só vai subir se fizer isso. A gente, na época, tava dentro desse cara mensal aqui, ó. Esse vermelho, esse martelo invertido. E aí o mercado pegou a mínima do mensal de fato como eu esperava. E ele subiu de fato como eu... De fato, não. Ele subiu em partes. Porque eu acreditava que essa alta que ele faria após essa captura seria com a dominância caindo, as altcoins subindo junto com o Bitcoin, que é o alinhamento do movimento, o que não ocorreu ainda e o que vai ocorrer. Certo? Deu para vocês entenderem? Então não foquem em tempo gráfico menor. Isso só vai fazer vocês perderem dinheiro.
Se vocês querem operar um médio e longo prazo, foquem em tempo gráfico grande. Esperem as coisas acontecerem. Dentro do mercado financeiro eu posso ter milhões de expectativas. Só que eu só posso tomar, na minha visão, a ação se o mercado cumprir com o que eu espero. Eu não posso tentar antecipar a minha expectativa, senão eu tô caindo na armadilha do mercado. Beleza? Bom, vamos ao que interessa aqui. Smart, e aí? O mercado vai para baixo, vai para cima, o que que a gente vai fazer? A partir do momento que o mercado fez a quebra de estrutura pelo diário, ele indica que ele vai pagar aquele alvo lá dos 123, 125 e talvez um 135. O mercado é obrigado a ir lá? Não. Principalmente porque o mercado está numa região vendedora e não compradora, né? Olhando o mercado dessa forma, vocês devem entender que o mercado ele não está numa região compradora. Ah, mas o mercado vai subir quando ele tá lá no ele vai lá no 180. Tá bom, quando ele for aqui, talvez vai se tornar uma região compradora, mas não foi ainda. Então é uma região de topo. A região de topo é a região vendedora. Em região vendedora é normal que os movimentos de alta falhem. Porque ao pé da letra, para um comprar, o outro tem que perder, pessoal. Então é normal que, para a galera que quer realizar, por exemplo, faz a galera comprar no topo, por exemplo, né? Faz a galera comprar para eles venderem para essa galera aí. Vou fazer um movimento resumido para vocês o que eu acredito aqui. Na minha visão, igual eu expliquei para vocês lá no último vídeo da validação do movimento pelo mensal, o Bitcoin vai ficar nesse caixote aqui do 49 até o movimento ali talvez de uns 145, 140. É uma região, tá, pessoal? Eu acredito que o mercado vai trabalhar dentro desse movimento. E isso aqui, ó, que a gente chama de subestruturas, não importa muito se ele vai só pegar a liquidez aqui e vai fazer isso aqui, ou se ele vai vir aqui de novo, renovar e vai fazer isso aqui. Não importa muito. Porque existe essa possibilidade do mercado vir renovar isso aqui de novo e ele deixar uma espécie de fundo duplo aqui, ó. E ele vai ir lá romper o topo. Porque seria uma armadilha perfeita. Pensa, ó, o mercado não rompeu o topo agora, ele vem aqui, perde o fundo, aí ele segura aqui e rompe o topo. Nossa, uma armadilha perfeita. Coloca um caminhão de gente na compra, o mercado vai lá, entra a galera de novo, né? Nunca mais que vai voltar, e aí toma, a galera compra de novo. E aí esse movimento se alinha com as altcoins subindo. Certo? Totalmente normal. Mas o mercado pode ser diferente? Pode. Ele pode vir aqui, segurar, a dominância cair e o mercado subir. A questão não está aqui, na minha visão, desse movimento do Bitcoin. Porque o Bitcoin, eu não coloco o meu dinheiro nesse movimento aqui. Tá? Eu não compraria. Até porque eu tô 100% nas altcoins, né? Então não teria como. Altcoins também inclui o Ethereum, tá, pessoal? Eu me posicionar no Bitcoin aqui e eu não compraria porque fugiria da minha estratégia de comprar topo. E também não acho que é uma região compradora, mesmo que eu acredito que o mercado vai subir, entenda isso. Eu acredito que o Bitcoin vai subir. Independente se ele vir renovar esse fundo ou ele fazer só isso aqui. Porque eu acho que o range vai ser isso. 149 até os 140, 145, para depois o Bitcoin entrar em bear market, por exemplo. A questão é isso aqui, ó. Vamos lá. Ethereum. Existem algumas coisas no mercado que o mercado deixa brechas para trás, certo? E ele indica que ele voltará, né? Vocês devem lembrar aí que quando eu falava que o mercado voltaria no 1.800, os experts aí do YouTube zoaram bastante e diziam que eu esperaria sentado o mercado. Mas isso porque o mercado ele faz algumas movimentações que ele não valida, igual eu mostrei para vocês do Bitcoin ali. Então ele indica que ele voltará. Certo? A nossa compra começou, na verdade foi 2.100, depois a gente comprou no 1.700, ficou o médio mais ou menos nessa região aí. 1.800. O ponto disso aqui, vocês devem lembrar que eu fiz uma realização parcial do Ethereum recentemente. Parcial, de lucro. E não saí totalmente do Ethereum, diferente de Pendle, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que mesmo dentro da minha expectativa há uma chance pequena do Ethereum talvez chegar a 4.400. E eu não acredito, mas eu sei que essa chance pequena existe. Então, vale eu realizar esse lucro igual eu fiz. E se o mercado for, aí que entra a minha decisão. Eu busco por uma realização total.
Mas se o mercado não for e ele cumprir com o que eu espero, e ele voltar aqui na casa de 1,350, 1,250 para subir, eu vou comprar mais. E olha só, o meu lucro. Ou talvez até mais, dependendo do que eu quiser na hora ali. Mas eu não vou antecipar essa minha movimentação. Eu sei que a maior probabilidade é o mercado voltar aqui. Certo? Coisas que a gente pode pensar então. Smart, e aí? O que a gente tem pro Ethereum agora? Pessoal, isso que eu falei pra vocês, não muda nada aqui o movimento. Ó, ele pode muito bem fazer isso aqui, ó, e fazer isso aqui, talvez depois isso. Não interfere. Isso aqui é um tempo gráfico menor, tá vendo? É um movimento curto. A minha decisão vai de acordo com o que o mercado fizer no tempo maior. Se o mercado subir daqui e ele for lá na região de 4.400, talvez até uns 5, eu faço realização total do Ethereum. Agora, se o mercado voltar aqui antes dele subir e ele vir aqui na região de 1.250, 1.350, eu compro mais. E aí a gente deve buscar os alvos lá em cima. E aí o cenário muda. Porque aí acredito que o Bitcoin faça aquele movimento de alta, dominância caindo, as altcoins subindo. E sim, eu acredito que vai ser uma alta gigantesca nas altcoins. Não rompendo o topo, mas claro que algumas devem romper, né? Mas uma alta muito boa. Tá? Essa dominância do Bitcoin, por exemplo, ó, o que a gente deve ficar esperto é que ela deve vir aqui, ó. Nesse 66 alguma coisa aqui, ó. 6620, 6630. Igual eu expliquei pra vocês semana passada. Se ela, por um acaso, resolve cair daqui antes, a gente já sabe também que ela tende a voltar a subir. Então a gente já tem que ficar esperto numa possível manipulação do mercado. Por quê? A dominância manipula o mercado. A dominância sobe e joga as altcoins para baixo. Então se ela cai antes desse 6620, a gente já sabe que provavelmente ali tá rolando alguma manipulação. E é esse tipo de decisão que a gente tem que tomar em relação às realizações. Certo? O fato é entender que hoje nós estamos numa situação totalmente diferente da galera que montou o DCI, por exemplo. O DCI é compra aqui, acorda 3 horas, compra aqui, compra aqui, compra aqui. O cara tá comprando até hoje, né? Tem mais dinheiro do que os caras mais ricos do mundo aí, né? Ninguém aguenta, pessoal. E a galera compra errado, compra errado, compra errado, compra errado. Aí quando o mercado entra numa região totalmente compradora agora, ó, o cara não tem mais caixa. O mercado, para vocês terem base, a diferença, nós começamos a montar um DCA na área de membros da NIR, na região de... Eu nem vou contar a realização que a gente fez, nem essa alta aqui, nem essa aqui. Eu vou colocar só o DCA lá. Na região de 2,80 e no 1,85. O próximo ponto de NIR é na casa de $1. Então isso aqui é o nosso DCA em NIR. Certo? Tô compartilhando com vocês aqui, vocês já sabem disso também. Primeira compra foi em 2,80. Segunda compra foi aqui, ó, 1,85. Ah, a gente tinha um bola de cristal? Não, é um ponto de pó aí no mercado. O mercado foi lá, ele cumpriu com a expectativa. Se ele cumpriu com a expectativa, a gente compra. E o próximo ponto é $1. O mercado precisa ir agora lá? Não necessariamente. Mas se ele for, eu sei que eu tenho que comprar. E aqui está um ponto importante para vocês, que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se NIR resolver vir aqui no 1,85, renovar esse fundo, ela provavelmente vem aqui na casa de 1,60. Mete o dedo na compra, pessoal. É região compradora. Você está montando uma posição para o longo prazo. Certo? Se ela for lá no 1, termine de montar o DCA. Agora, e se o mercado fizer algo diferente, Smart? Por exemplo, NIR vem aqui, segura nesse fundo e sobe. Um presente. Por que um presente, Smart? Não acabei de falar para vocês que o mercado precisa validar os fundos, pessoal. O mercado está subindo e deixando um fundo duplo aqui para você antes do FVG. O mercado diz aqui para a gente que vai voltar. E aí o que a gente tem que fazer? Olhar para realizações. Para quem já está comprado. A gente não está comprado aqui, ó, no 1,85 e 2,80. Se o mercado faz esse movimento e ele resolve subir antes, nós aqui vamos olhar para realizar. Porque o mercado está mostrando que voltará. Pode ser que não aqui, pode ser que ele suba até mais um pouco, não tem problema nenhum. A gente vai observar conforme o mercado ande. Mas o contexto, a diferença dos movimentos quando eu falava que o mercado voltaria, né, dessa região, por exemplo, ou dessa região, é porque aqui o mercado estava numa região vendedora, pessoal. O mercado já tinha formado a movimentação. Agora aqui existe uma grande diferença.
Nós estamos numa região compradora e você tem que se preocupar em comprar. Mas quando você olha o tempo gráfico menor, você fica perdido. Antes a galera falava por aí, o alto infinito é quando, na verdade, quando o mercado subia 400%, né? A narrativa é assim. O mercado sobe 400%. Opa, essa moeda é narrativa. Alto infinito, alto season. Aí depois o mercado subia mais 200%. Alto season começou, essa moeda é narrativa, etc e tal. Agora o sonho da galera diminuiu tanto que a galera do mercado faz 3 candles pra cima, a galera já acha que é alto season. E vocês lembraram alguns vídeos atrás, aí eu disse pra vocês, pessoal, o mercado nem rompeu o topo aqui do semanal, ó. Ali o mercado ele movimenta assim, ó. Quando o mercado forma um choque, a gente vai analisar pra ver se vale a pena entrar ou não. No seu reteste, né? Aqui, o mercado nem rompeu isso aqui ainda. Entende? Então, não muda o fato da gente estar comprado, tá, pessoal? Entenda isso. Você está numa região compradora. Esse movimento que eu tô falando aqui pra vocês é de tempo gráfico menor. Mas quando você olha o movimento dessa forma, você fica perdido. Porque, ó, você vai olhar o tempo gráfico de 4 horas aqui, aí você acaba comprando aqui, ó. Olha lá. Nem o topo o mercado rompeu. E isso aqui é excelente, tá, pessoal? Quando o mercado não pega também o topo, é excelente. Igual era da XRP. Porque se o mercado resolve fazer isso aqui, ó, quando ele passar ali, ele passa acionando esses stops da galera e jogando o mercado pra cima. Tá? Então é isso. Igual o caso de Link, ó. Muito bem desenhado o Link pra mim. Vocês sabem aí que Link foi minha maior posição desde quando o doido aqui falava que ela voltaria lá no 860, né? A Link, ela traduz bastante o que já ocorreu no mercado. Quando a gente fez um movimento, por exemplo, a galera começou a comprar aqui, que aqui era o alt season, etc. O mercado voltou, formou esse fundo, e aí é onde eu apareci e falei que voltaria no 860, perdão. É onde a gente comprou. Então o mercado cumpriu, igual eu falei no vídeo pra vocês. O mercado, ele poderia ter subido daqui? Poderia, mesmo eu não acreditando. Eu faria alguma coisa? Não. A compra era aqui, dentro dessas regiões. Então o alvo, ela cumpriu, ó, realização. E agora? Olha o desenho lindo de Link. Smart. Se ela fizer o que eu espero, provavelmente ela vai se tornar minha maior posição de novo em altcoins, tá? Em relação financeira, tá, pessoal? O meu objetivo é comprar Link na região de 8 aqui de novo. Certo? Entendam o meu ponto. O meu objetivo é comprar Link na região de 8. Para carregar Link lá na região de 34, 39, dependendo de como for o movimento. Não é que eu saio vendendo também. Eu vou analisar, ver se as coisas estão confluindo com o que eu penso. Tá? A situação aqui é o seguinte. Se Link vir a partir daqui e tocar no 8, eu meto o dedo na compra. Forte. Forte. Certo? Com o objetivo de fazer isso aqui. Não precisa ser exatamente desse jeito que eu desenhei, não. Meu objetivo é comprar aqui, vender lá. Por enquanto. Certo? Mas e se Link fizer isso aqui, ó? Pode acontecer, não pode, pessoal? É claro que pode. É o mercado. O que eu vou fazer? Nada. Por quê? Olha que o mercado tá bem desenhado. Fundo, fundo duplo, fundo triplo. Eu sei que o mercado vai voltar. O mercado tá parando antes da POI. E formando uma nova zona de liquidez, igual foi aqui. Então aí, para quem tem o olhar, se o mercado faz isso, é uma realização total e não parcial. A mesma coisa que eu expliquei do Ethereum. Então eu só vou tomar uma ação se o mercado fizer o que eu espero. Entendeu? Então, resumidamente, é isso. Eu queria falar para vocês. SUI. Mesmo eu não gostando muito da estrutura de SUI, por exemplo, se SUI voltar a essa zona de preço aqui do FVG, que é uma armadilha essa subida na minha visão, e vocês devem ficar bastante espertos, porque é a mesma coisa. O mercado está fazendo uma movimentação, faz aqui a sua impulsão, volta a testar. Suponhamos, igual eu expliquei para vocês no começo do vídeo e expliquei semana passada. O mercado suba aqui e SUI vai pagar o 8 lá, por exemplo. Aí essa compra fica perigosa. Porque o mercado já pagou o alvo da estrutura, certo? E ele deixou aqui, ó, um fundo não validado. Agora, se o mercado faz essa altinha antes da hora, aqui, ó, armadilhou a galera, ele volta aqui nessa região de 1,40, 1,20, é compra. Para buscar o rompimento do topo, em SUI. Aí ocorre a validação da estrutura. Certo? Deu para entender? SUI pode subir antes daqui? Claro que pode. O que eu faço? Nada, nada, nada.
Deu pra entender, pessoal? Então é isso. O que mais? XRP. XRP tá desde aquela região lá, massacrando a galera aí no topo, né? A minha posição lá embaixo continua a mesma. Eu realizei mais? Não. A minha ideia de expectativa de XRP é que quando o mercado fizer essa movimentação aqui, ela supere a região de 4,20, porque ela precisa fazer isso por causa da estrutura, né? Então eu acredito que o movimento em si vai ser isso aqui, no 4,20, acima do 4,20. Ela pode ser lá no 5, no 6, mas não lá nos 50, 40, igual a galera fala por aí. Não tem nenhum perigo dela chegar lá, pessoal. Desse jeito aqui é muito difícil. Mas a chance é assim, ó, 0,0000000,1, tá? Acho que nem o cara que fala isso pra você, ele acredita nisso. Mas enfim, antes desse movimento acontecer aqui, por exemplo, essa manipulação de curto prazo, igual a gente tá falando no tempo gráfico menor, o mercado ele pode sim vir renovar esse fundo aqui de novo, tá? Esse fundo aqui, no caso, fica na região do 1,61, 161. Não necessariamente ele precisa, porque se o mercado quiser deixar uma zona de liquidez aqui, por exemplo, pode alinhar esse fundo e subir. O meu olhar é o movimento em si, né? Vem aqui, faz o rompimento, aí eu vou olhar para uma realização total em XRP. Porque o que eu tenho que levar em consideração é que se o Bitcoin fizer o que eu espero, as altcoins subirem que nem eu espero, opa, a gente tem que lembrar que o Bitcoin não corrigiu ainda. E o Bitcoin precisa corrigir abaixo de 49 no seu bear market. Então eu não posso ficar comprando aqui. Certo? Isso é um alinhamento dos movimentos. E a gente tem que ser esperto. Beleza? E aí, acho que por último é a Dog the Moon, né? O resto eu já falei, Sui já falei. E a Dog the Moon, que vocês viram aí que a gente fez uma bela compra, uma excelente compra nela, né? Tá aí na região de 15,01. Mostrei o print para vocês, né? Da nossa compra, que quando a gente fez a posição de compra em Dog the Moon, que entrou só agora, quando ela tava aqui, ó. Esse fundo também, que eu falo para vocês, ó. Fundo de liquidez, pessoal. Ela subiu tudo isso aqui, ó. E nós mantemos a compra dentro dessa região, né? Aí ela acionou nossa compra. Deu 200 e alguma coisa aqui, se eu não me engano. Até a realização, né? 285%, mais ou menos. Então foi feita uma realização de todo o lucro. E agora? Agora eu pago para ver, pessoal. Por quê? Agora eu já não perco mais, já ganhei dinheiro. É uma meme coin. Agora é importante aqui, para ela em si, para a moeda, fazer algo parecido com isso aqui, ó. Agora, como vai ser, eu não tenho a mínima ideia, tá? O que seria importante para ela é que ela fizesse algo parecido com isso aqui. Para ela ter espaço para fazer isso aqui e aí sim ela subir. Tá? Algo parecido com isso. É um movimento que provavelmente não acabou ainda, né? Ele não tá concluído, mas a gente deve prestar atenção. Porque vamos supor que o mercado faça aquele movimento ali que nem eu expliquei da Link. A Link tá caindo. Aí se ela não for no 8 agora e ela segurar no fundo e fazer isso aqui para depois voltar, pode ser que as moedas façam isso aqui, né? Dog Demon no caso, isso aqui, né? Para depois ela voltar, pode ser, tá? Mas é importante que ela faça isso, tá, pessoal? Ela precisa formar um choque aqui para ela mostrar que ela vai subir de dentro dessas zonas. E aí esse cara vai ser importante, ó. Para quem quer melhorar preço médio, para quem quer comprar depois, por exemplo, tá? Então, basicamente é isso. O que eu queria trazer aqui para vocês. Hoje a gente tem live lá na área de membros às 6:30 da tarde. Vou explicar bastante sobre esses movimentos, principalmente para a galera que tá querendo comprar o mercado. Vou falar o que eu faria ali. Recentemente eu postei um vídeo antes dessa queda aí do mercado e eu não compraria naquele momento, né? E vou explicar que talvez agora eu compraria algumas coisas ali, mesmo que, por exemplo, vou colocar a NIR em questão aqui. Vou explicar pra galera na live hoje à noite, né? Que nem, agora pode ser que dê pra comprar a NIR. Por quê? Porque você tá numa posição de longo prazo aqui, uma região de longo prazo compradora. Então você talvez possa aproveitar o movimento. Não tô falando que vai ser aqui, tá, pessoal? Tô só explicando. De curto prazo, subiu, deixou o fundo duplo, você realiza. Se não, você tá posicionado pro longo prazo, termina de montar a posição. E dá pra usar o próprio mercado contra o mercado. Belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que a minha explicação tenha ficado clara aqui para vocês do que eu vou fazer. Tome bastante cuidado em relação quando o mercado subir, porque a parte mais difícil do mercado é quando o mercado sobe e não quando ele cai.
Tá? Quando ele cai, teoricamente é fácil, só você encontrar as moedas de mais probabilidade e comprar na região certa. Você tem uma grande chance de sair vencedor, né? No caso. Mas quando o mercado sobe é onde a galera se perde bastante em relação à ganância, a relação ao que houve por aí, né? Porque hoje eu acho que o que mais as promessas do mercado aí tá pior que política já. Então tome bastante cuidado, porque só você pode cuidar do seu dinheiro e é um dinheiro que provavelmente foi suado para ganhar, então não entregue ele de graça pro mercado, tá bom? Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui.